É sobre ter um espírito disciplinado. Quando escolhemos aplicar a mansidão como novo estilo de vida, exercemos o poder de sermos tranquilos, desprendidos e despreocupados. Não é sobre sermos omissos diante do que está errado, mas sobre a forma correta de lidarmos com cada situação. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. E disciplinando com a mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo 2:25. Algumas pessoas confundem mansidão com timidez, com omissão em corrigir e lidar com o erro. Os textos que lemos acima mostram a forma de corrigir e não a ausência da repreensão. Apóstolo Paulo, nessas passagens, ensina-nos a corrigir com brandura e gentileza, sem rejeitar ou ofender, mas com expectativa na mudança das pessoas. Em expectativa só é possível porque corrigimos em amor. Quando Jesus corrigiu um jovem rico, o texto é claro em dizer que ele o amou primeiro e só depois disse que ainda estava errado em sua vida. E Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro nos céus. Então você me segue. Marcos 10:21. Primeiramente, a mansidão se importa com a pessoa para depois dizer-lhe a verdade que precisa ser dita. Seria impossível ter essa postura de mansidão se o orgulho estivesse enraizado. Pessoas orgulhosas querem dizer a verdade, humilhando, zombando e demonstrando sua superioridade. É por isso que mansidão geralmente está acompanhada de humildade. No grego, uma das definições de humildade é comportamento generoso, pensando no bem-estar dos outros. Isso indica que o humilde não está focado em si ou em ter razão. Seu foco é no valor alheio e na recusa de se considerar superior. Se matricule na escola do mestre dos mestres, que é manso e humilde de coração, e você perceberá que a mansidão brotará como um fruto do seu interior. Subtítulo: Domínio próprio. Ao criar Adão, uma das primeiras ordens de Deus foi exercer domínio. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e aves sobre os céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. O domínio daquilo que era externo a ele, a criação estava conectada com a obediência à ordem de Deus, ou seja, o domínio externo estava associado ao domínio interno de suas vontades e desejos. Ao ser tentado pela serpente, Adão não dominou seus desejos e sim passou a ser dominado por aquilo que era prazer para ele dominar. Deus fez o homem para ter domínio próprio. Aliás, se o homem não fosse capaz disso, seria uma injustiça. Se a ordem foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Adão tinha poder para isso, tinha capacidade de dizer não aos desejos e impulsos. Ao contrário dos animais que não controlam os seus instintos, como fome e sexo, o homem foi feito com domínio. Se um leão estiver faminto e colocar uma comida em sua frente, ele não será capaz de controlar sua fome e deixar para comer daqui 3 horas. O instinto o leva à ação. O ser humano foi dotado de possibilidades de ter consciência de suas ações, de mudá-las ou até procrastiná-las. Quando o ódio tomou o coração de Caim e incitou-o a matar seu irmão, ele poderia dominar esse desejo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Gênesis 4:7. O pecado é, então, a primeira área onde o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, precisa atuar. Na nova aliança, a palavra de Deus nos garante que o pecado não terá domínio sobre nós, os que estamos debaixo da graça. Romanos 6:14. A graça de Deus em Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho e do seu amor. Colossenses 1:13.
Nesse reino, o pecado não tem domínio sobre nós, porque esta graça nos deu a habilidade de dominar o que antes nos dominava. Por isso, pare de dizer que você não aguenta a tentação, que você caiu porque é fraco, que a mulher era bonita demais, que a oportunidade era maravilhosa. Pare de olhar para fora e olhe para o poder capacitador chamado domínio próprio que reside dentro de você desde o novo nascimento. Precisamos valorizar mais vitórias internas do que externas. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Observe as duas primeiras palavras, mais vale. Elas indicam que é mais valioso aos olhos de Deus, é mais valioso um homem que controla a si mesmo do que aquele que tem vitórias externas. Por favor, pense um pouco mais sobre isso. Mais vale fazer a nossa carne morrer do que ter muito dinheiro na conta. Mais vale a submissão a Deus do que o sucesso. Mais vale o coração do que os aplausos. Sem um domínio de si, acabamos desqualificados para o propósito de Deus em nossas vidas. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado às outras, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Reduzir o corpo à escravidão significa dominar desejos, prazeres pecaminosos e emoções distorcidas. Deus nos deu o domínio próprio para não cedermos ao pecado, aos sentimentos e às coisas que são lícitas, mas que não fazem parte do projeto de Deus para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Cremos que todos já nos sentimos desanimados, tristes, tentados, abatidos ou abandonados. Sentimentos em si não são pecaminosos. O problema é que, se não dominamos eles, os mesmos nos levarão ao pecado. Em nossa sociedade é dito que não dá para controlar os sentimentos, que se eu me sentir atraído por uma pessoa do sexo oposto, preciso dar vazão a isso, pois ninguém manda nos sentimentos. A cultura contemporânea cultua os sentimentos e nos impulsiona a segui-los. No entanto, a palavra de Deus nos chama a subjugar nosso corpo, reduzindo a escravidão. O salmista nos ensinou a fazer calar e sossegar nossa alma. Salmo 131:2. Ou seja, domine e governe a sua alma. Se você não fizer, seus sentimentos governarão você. O mesmo espírito que houve em Cristo. A minha mãe é tão paciente comigo. Quando eu estava na miséria, vi a bondade de Deus na vida de um desconhecido. Quando todos me abandonaram, eu vi a fidelidade na vida de uma pessoa. Esses relatos fazem parte da vida de tantos que foram tocados e transformados pela atitude de pessoas. Mais do que atitude, vemos nessas ações a essência do fruto que o Espírito quer manifestar em nossas vidas. Este fruto esteve presente na vida de Jesus Cristo. Ele teve paciência com a inconstância dos discípulos. O Mestre ensinou benignidade e bondade ao lidar com pecadores e leprosos. Foi manso e humilde de coração. Dominou sua língua a ponto de nada falar diante de tantas acusações injustas. O Mestre foi fiel ao propósito divino, mesmo diante da morte. O Mestre e os anônimos que manifestaram o fruto do Espírito transformaram a vida das pessoas por meio de atitudes do céu. Talvez você ache um absurdo colocarmos Jesus na mesma lista de um bando de anônimos. Contudo, entenda que Jesus estava treinando os discípulos para fazerem obras como as deles e ainda maiores. João 14:12. Os próprios discípulos que caminharam em Cristo nos recomendaram: aquele que diz que permanece neles, esse deve também andar, assim como ele andou. 1 João 2:6. Como isso é possível diante de nossas fraquezas? Jesus foi ao céu e rogou ao Pai para que enviasse o Espírito que capacitava a fazer o que fazia, e que esse mesmo Espírito estivesse conosco para também capacitar as nossas vidas. O mesmo Espírito que capacita Cristo nos capacita. Grave esta frase, tatue em seu coração, pois
Deus não manda você fazer algo sem que ele lhe dê recurso necessário. Se ele o chama a manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é porque ele lhe deu a capacidade para isso. Todas essas características são resultados do poder invisível de Deus dentro daquele que nasceu de novo. É invisível para nós, mas existe uma seiva operando no ramo para trazer à existência o fruto. Por isso, ramo, não tente produzir sozinho o que sua videira pode produzir em você. Deus nos fez nascer de novo para que ele pudesse habitar em nós. Residindo em cada crente, o Espírito Santo nos dirige a cumprir sua vontade. Em nosso interior, faz nascer o fruto do Espírito que dá habilidade para agir na terra da mesma forma que o nosso Mestre. Toda essa obra não começou do lado de fora, mas foi feita do lado de dentro. Mais do que mudar rotinas, Deus atua no coração. Ele coloca tesouros em vasos de barro. Antes do fruto, Deus lançou a semente no mais profundo da terra. Por isso, se abre e deixa o poder de Deus fluir de dentro para fora.